meu amigo e minha amiga, você que gosta da música, você que gosta do rádio, você que gosta da voz bonita, você que gosta daquela conversa que traz aquele envolvimento, aquela emoção que só o rádio é capaz de fazer. Um rádio que, por ser centenário, ele já tem uma experiência bastante grande. Mas o que nós estamos fazendo nesse projeto chamado Eles Ajudaram a Escrever a História do Rádio no Brasil, nome grande, mas pomposo como deve ser, temos a série Vozes do Brasil, onde a gente está conversando com os donos e as donas das vozes gostosas, que nem sempre a gente conhece, nem sempre a gente sabe como é que é o rosto, o corpo, como o rádio, sempre trazendo aquela emoção e imaginação. Então, hoje nós vamos conversar com mais um desses integrantes da constelação estelar das boas vozes, das belas vozes. Só que eu não sei como é que eu chamo. O cara tem tanto nome. Eu posso chamar de Flávio Machado, eu posso chamar de Vinícius França, mas como ele é conhecido internacionalmente como Vini França, eu vou convidá-lo para vir para cá. Como vai, Vini? Dom Luiz de Malhoca, pode me chamar só de amigo que tá bom, do mesmo jeito. Tudo bem? Ok, tudo bem. Mais um grande prazer em revê-lo e poder conversar e contar um pouquinho da história que está no canal YouTube / Luiz Fernando Malhoca, e aí você encontra o episódio que tem o nome do Vini França, como de tantos outros. Nós vamos conversar um pouquinho com esse rapaz, que vai, com certeza ele vai ter muitas histórias, algumas eu já sei, algumas eu vivi com ele, mas tem coisa que eu não sei e vou saber agora. Onde nasceu Vinícius França, onde ele teve o despertar dessa força de comunicação. Não estou nem falando do conteúdo, porque do conteúdo nós vamos falar mais para frente. Como tudo começou, Vini? Bom, Luiz, Vinícius Flávio Machado França, que é meu nome completo, nasceu em 18 de março de 1960 na Beneficência Portuguesa. A data é significativa para mim por alguns motivos. Por exemplo, é o mesmo dia que nasceu minha irmã 6 anos depois. É o mesmo dia que nasceu minha bisavó. Eu sou uma das poucas pessoas do rádio de São Paulo que nasceu em São Paulo. Geralmente, a maior parte da minha geração de rádio não era de São Paulo. Era gente que se formou no interior e veio para cá. A vontade do rádio, ela nasce sem querer. Sem querer. O rádio, para mim, nasceu como eu nunca esperei. Ele nasceu, na verdade, de radioamadorismo, né? Eu sou o PX2A5033 ou PY2REK. Aos meus 17 anos de idade, 18 anos, eu, matando aula no Quadradão do Ibirapuera com meus amigos, me apaixonei pela possibilidade de pegar um pequeno microfone e falar com pessoas em São Paulo. Era o início da fase dos PX, mas já existiam os PY há muito tempo e eu me envolvi nesse meio e me tornei um radioamador. Só um pouquinho. Tem gente que não sabe a diferença exata do PX para o PY. Um seria o profissional, o outro é o amador. O que é exatamente esse tipo de comunicação via rádio, por uma frequência determinada? Conta um pouquinho que você entende bem disso. Bom, basicamente é o seguinte, você tem frequências em que você pode operar. Estou falando do Brasil de 1979, 80, meus 19, 20 anos de idade ainda, saindo de uma ditadura, né? Então, o radioamadorismo no Brasil era uma coisa muito, muito fechada, muito vigiada. Então, basicamente, você tinha o rádio, que eram os radioamadores que existiam desde o início de que o rádio existiu como forma de transmissão, que são chamados PY, que são as kill letters de chamada. PY é o tipo de radioamador, 2 significa segunda região São Paulo, e aí você tem 3 letras que indicam a sua licença de funcionamento. A minha era Rádio Eco Kilo, REK. Como PY, você poderia operar em frequências de fonia, de fala,
ou em frequências de CW, que era telegrafia. E você operava em frequências que iam de 80 metros a 2 metros. Essa parte de metros indicam só frequências diferentes. 2 metros significava um aparelhinho que você usava para falar São Paulo com uma repetidora. Você falava numa frequência e escutava em outra. E esse sistema permitia, inclusive, que você tivesse um phone patch. Você tinha um aparelho telefônico acoplado à repetidora e você poderia, do seu carro, ligar para a sua casa. Isso existiu e funcionou no Brasil durante muito tempo, até que alguém falou assim, virão os aparelhos celulares. Os radioamadores estão proibidos de usar o phone patch. Ficamos 10 anos sem poder telefonar do carro, porque o celular demorou 10 anos para chegar. Mas final dos anos 70, início dos 80, chegava no Brasil uma moda que tinha no mundo inteiro, que eram aparelhos mais simples, chamados Citizen Band, ou faixa cidadão. Eram aparelhos geralmente feitos, alguns nos Estados Unidos, mas a maior parte no Japão e na China. O Japão ainda não era uma potência mundial, ela copiava muita coisa e fazia coisas como a China faz hoje, vamos dizer assim, mais baratas, mas ela dominou a tecnologia como a China está fazendo e está ocupando o mercado. E essa frequência permitiu, que era na faixa de 11 metros, que as pessoas tivessem rádios com canais fixos. Iam do 1 ao 48, você fazia uma mudança no rádio, quebrava o queixo dele, que a gente falava, e ele passava a trabalhar com mais canais para cima ou para baixo. Você ocupava outros espectros de frequência. E como isso era mais barato, e numa frequência como a de 11 metros, você tinha antenas menores que você punha no carro, né? Uma anteninha para a frequência de 2 metros é pequena, uma de 80 é uma antena maior. Então, você com essa tecnologia que estava chegando, você punha um rádio no carro funcionando a bateria, com uma antena que falava São Paulo, e você poderia falar com o mundo inteiro, chamados DX, ou contatos internacionais. Conforme você entrava nessa forma, você ia aprendendo mais e se sofisticando. Eu tive o primeiro contato porque os radioamadores da faixa dos PY eram muito caros, eu não tinha muito dinheiro, eu comecei usando os CBs na faixa de 11 metros, e foi evoluindo, fiz as provas, me cadastrei junto ao Dentel. Você tinha que fazer um exame para conseguir o seu indicativo, e eu consegui. O PX2A significa que eu já fui dos PX cadastrados em São Paulo, já tinham 9.999. Na verdade, eram 9.999 pessoas. Terminou a série PX2 e começou a PX2A. E eu fui o meio de caminho dessa série PX2A, peguei o indicativo 5033. Por usar o rádio e por falar e por gostar de conversar com o mundo, eu fui para frequências não permitidas e fui conversar com o mundo. O governo brasileiro não permitia muito isso que acontecesse. Então, quando você era radioamador e queria ficar fora do escopo, você usava um nome fictício. O meu nome era Pegasus, que é o nome da minha empresa hoje. Eu era a estação Pegasus e eu falava Brasil, Chile. Mas imagina eu falar com o Chile de Allende na época que ele era presidente. A Operação Condor rodando, não tinham assassinado Allende, era um perigo eu falar com o Chile. E não era só uma questão de falar. Você também, entre os radioamadores, tinha uma coisa muito legal, que era você ter cartões de confirmação. Você conversava com uma pessoa em algum lugar do mundo e você enviava para ela um cartão dizendo: conversei com tal pessoa, eu vou citar um cidadão chamado Angiolo, na Itália, no dia tal, tal hora, em tal frequência, durante tanto tempo. Era a confirmação que eu mandava para ele via correio do nosso contato, que tinha sido alguma coisa especial. Esse cidadão é importante, eu falo dele mais para frente. Então, para você fazer isso, você montava grupos que eram bem subversivos, vamos dizer assim. Alguém que não tinha nada a ver com radioamadorismo abriu uma caixa postal e todo mundo pedia que se mandasse os cartões de confirmação para essa caixa postal. Era uma forma de você ficar fora do escopo.
Então você podia falar com a Alemanha Oriental, você podia falar com a Rússia, você podia falar com Cuba, você podia falar com o Chile, porque você fazia isso escondido, né? E o governo não tinha tempo de ficar pesquisando, mas a gente tinha um certo receio disso, né? A abertura só veio um pouco depois. A gente tinha um certo receio, mas sempre foi um começo divertido e meio subversivo. Não só eu comecei como radioamador e acabei indo para o rádio. Tem uma outra pessoa que você conhece bem, que é o Everson Cândido, que era conhecido como Estação Nicarágua, né? E que ele chegou a operar o PX2 B1000, que era o QAP da Rádio TV Bandeirantes. E eu, por me envolver com isso, acabei conhecendo uma estação que era muito famosa em São Paulo na época, entre os radioamadores, que era PX2 2511, que era a estação de QAP da Rádio Jovem Pan, que ficava no ar atendendo aos radioamadores de São Paulo com duas funções. Ajudar no que podia, mas principalmente pegar informações de trânsito atualizadas para pôr nos jornais da AM no ar. Então tinha era no 23º andar, a gente chamava de Jovem Pan 3. E eu fui visitar a Jovem Pan 3. E conheci, e gostei do serviço que eles faziam lá. Você conseguia orientar partos, você ajudava pessoas, você conseguia medicamentos, você conversava com as pessoas e dava informações, resolvia problemas. E era uma troca de serviços, né? Na hora dos jornais, os radioamadores nos davam as posições de trânsito de São Paulo. Então, era bem divertido. E eu acabei trabalhando lá. E comecei a me aproximar do veículo rádio. Quer dizer, queira ou não queira, o embrião já existia, a proximidade já existia, né? E a gente vai desenvolvendo coisas que acabam se transformando sem a gente esperar nada. Como eu gosto muito dessa área e acho que muita gente que está nos acompanhando não tem noção, só para complementar, que frequência vocês usavam? Onda média não podia ser, porque a onda média estava ocupada com a radiodifusão. Onda curta, idem. Frequência modulada também não. Que frequência era? É a minha primeira pergunta a respeito. Acho que era 148 MHz que a gente usava. Todas as frequências variavam em 148, mas a gente trabalhava por canais. Agora você me pegou, Luiz, se eu não me engano, o QAP da Jovem Pan funcionava no canal 23 dos rádios CB. Existia um PY também lá, um PY2 para São Paulo, mas que quando eu comecei lado, né? Vamos falar a verdade, PY era coisa de pessoas ou mais velhas ou de muito dinheiro. PX era para quem tinha pouco dinheiro. Porque os radioamadores sérios da época já faziam televisão, para você ter uma ideia. Então você punha no ar transmissões de TV. E você punha no ar transmissões que corriam o mundo conforme frequência. A Bandeirantes era B1000, não lembro que canal eles trabalhavam. O Corface, que foi outro grupo importante de radioamadorismo, funcionava no canal 4, se não me engano. Ou era canal 21, acho que era 21 da Jovem Pan. Da Jovem Pan, acho que era canal 21. Era uma frequência fixa, a gente tinha. Não que a gente tinha o canal, mas a gente operava nesse canal sempre, o tempo inteiro, 24 horas. Então, o radioamador ele opera na faixa de 148 MHz, se não me engano. Vai de 146 e pouco a 148 e pouco. De transmissão. Ele tinha amplitude modulada e ele tinha o USB, que era upside band e low side band. Amplitude modulada é como um rádio AM. Você tem uma frequência, uma portadora, e a sua voz ia nessa portadora. Então, se você apertasse o microfone, você fazia com que o sinal subisse. Você mandava alguma coisa para alguém e a sua voz ia em cima desse sinal. Quando você trabalha em subfrequências, você faz diferente. Você não tem uma portadora, é a sua voz que abre caminho. Não é? E isso obriga uma sintonização fina. Então, a voz fica meio Pato Donald, ou vai para o outro lado até você sintonizar. Mas é como você consegue maior amplitude e como consegue ir mais longe. Tá bom por aí ou vamos especificar mais? Não, tá.
Perfeito, até porque é muito técnico. É que você me fez lembrar, sem querer, enquanto eu estudava lá no ginásio, no Instituto de Educação Nossa Senhora da Penha, tinha uma senhora que era amiga nossa, e o marido trabalhava como radioamador. Eu tenho ainda o cartão de confirmação que eu guardei, está nos meus na pasta de relíquias, e eu lembro direitinho que eu adorava vê-lo fazer isso. Imagina, eu tinha o quê? 16 anos para 17. E eu adorava ver ele falar de Canadá, França, Portugal. CYF, condensador, filamento, placa. Eu não entendia nada, mas eu guardei isso desde aquele tempo, porque eu achava muito interessante. Também era o embrião que estava por perto. Mas vamos falar mais do lado profissional. Aí você está PX na Jovem Pan prestando serviço, que é outra das funções do rádio, né? E aí você descobre alguma coisa diferente? O que é isso? Na verdade, eu queria citar duas referências históricas muito importantes. Primeiro, era uma prestação de serviço. Segundo, a gente chegava a lugares que a gente não acreditava. Eu lembro que uma vez, eu vou fazer essa história muito rápida, mas para citar o Angiolo, que é esse italiano. Uma vez a gente recebeu uma informação de um colega radioamador dizendo que tinha uma criança precisando urgentemente de um remédio que não existia no Brasil. Eu lembro do nome do medicamento, chamava Depaquine, se eu não me engano. Essa criança estava em Ribeirão Preto e estava à morte, então criou-se uma cadeia de radioamadores fazendo essa solicitação. E a gente fez ela em São Paulo, do nosso jeito, com a potência que a gente tinha, com o permitido, pedindo, pelo amor de Deus, se alguém tivesse alguma informação ou tivesse alguma chance de ter o remédio Depaquine, nos avisasse que a gente iria tentar levar isso a Ribeirão Preto. No dia seguinte, eu estou no Objetivo fazendo um cursinho, que é em frente à Jovem Pan. Na aula de Vaticano, entra um bedel, me chama, Vinícius França. Eu falei, pois não, estão chamando você na Jovem Pan. Ninguém sabia que eu trabalhava na Jovem Pan. Mas eu calei a boca e falei, vamos ver o que é. Cheguei, atravessei a rua, peguei o elevador, subi, cheguei na redação, cheguei na Rádio Amador, falei, não é aqui, é na redação. Subi na redação, que era o 24º andar. Acho que uma pessoa virou para mim e falou assim, tá aqui o telefone, é para você. Quando eu atendi, era um italiano chamado Angiolo, que no norte da Itália ouviu a solicitação do remédio. Ele não conseguia falar com a gente. Então, o que ele fez? Ele comprou o remédio e meteu num voo da Itália que ia chegar em Congonhas dentro de 3 horas. E eu agradeci a ele muito. Desliguei o telefone. Peguei um carro da Jovem Pan e fui ao aeroporto de Congonhas retirar o medicamento. Trouxe para a Pan. Lá a gente fez uma chamada aos colegas. Existia um problema de abastecimento de combustível. A gente não tinha posto no fim de semana. Não sei se você lembra disso, Luiz. Uhum. E para chegar em Ribeirão Preto, a gente precisava de alguém que fosse até lá e alguém que cedesse o combustível. Porque é uma viagem longa. E a gente conseguiu. E a gente conseguiu mandar para Ribeirão Preto. O que esse cara fez na Itália, eu não posso esquecer nunca. Claro, claro. Essa é uma função das mais importantes, independente se nós estamos falando do rádio profissional ou não profissional, mas é do ser humano, da prestação de serviço, de ajudar quando você pode. Isso é maravilhoso, é realmente emocionante. Muito legal, bem lembrado. Eu só citei porque é uma história que quase ninguém sabe e mostra, porque sem querer eu fui para o rádio e eu comecei no rádio conversando, não era só uma via única, né? Os colegas dessa época, eu vou citar que você vai lembrar, um deles, um dos radioamadores que visitava a gente na Jovem Pan e a gente ia correr de carrinho de autorama na Sebre e na Augusta, era Flávio Oscar. Que morreu. Saudosa memória, grande amigo, grande querido amigo. E que entrou na primeira equipe da Rádio Cidade. Outro radioamador da época era Kiko Jimenez, que também se tornou amigo da equipe da Rádio Cidade. E eu, um dia, quando
O Jovem Pan acabou, eu fiquei 6, 8 meses lá, encerraram o departamento na sequência. Eu cruzei Flávio Ascar, na rua da minha casa, nessa de Queiroz, ele trocando pneu, e ele era um radioamador que a gente conversava todo dia. Se não me engano, ele era PX2 5,6, como ele falava. Esse era o indicativo dele, acho que eu ainda lembro. E a gente ia no corcel dele brincar de carrinho de autorama na Sebre. E ele falou, cara, eu estou trabalhando numa rádio que inaugurou, que é a Rádio Cidade, você precisa ir lá conhecer. E eu fui conhecer. Eu fazia engenharia na época, já tinha desistido da medicina, foi 2, 3 anos depois. A Jovem Pan foi em 78, isso foi em 80 que aconteceu. Mas no final da Jovem Pan, o dono da Rádio Mulher, os Montouros, ouviram a minha voz no rádio, gostaram e me chamaram para gravar um comercial lá, e eu fui. E eu gravei o primeiro comercial da minha vida, chamava Motel Estância Gato Preto, verdadeiro prazer de amar. Era um motel que tinha em Araraquara, onde eles tinham a principal FM deles, e a música que foi usada no fundo era Tem CCM Not in Love, naquela introdução. Mas eu falei, eu não quero fazer isso. Não quero trabalhar com isso. Eu gravei o comercial, conheci o Maurício, que depois também era radioamador, mas acabou se tornando, hoje é monge, mas ele também fez FM muito tempo. E eu falei, não quero trabalhar com isso. Mas anos depois, visitando o Flávio Ascar na Rádio Cidade, eu conheci o Eloy, gostei do brinquedo, eu ia toda madrugada para lá. Eu morava na Sete Queiroz, andava Paulista de madrugada, ficava lá até as 2 da manhã, depois voltava para casa. Até que um dia falaram assim, pô, tem a Rádio São José, a Estéreo Vale. O Eloy Moreno estava começando aqui na Rádio Cidade de São Paulo. A equipe principal estava sendo levada para a Jovem Pan, onde você trabalhou com eles muito tempo lá. Estamos falando só para a linha do tempo ser devidamente colocado, estamos falando de segundo semestre de 1981. Pronto. Eu comecei a frequentar a Rádio Cidade no final de 80, no segundo semestre de 81, levaram todo mundo para lá. E aí eu fazer engenharia, Luiz. Estava pensando que ia ser engenheiro, estudava de segunda a sexta, eu fazia no Objetivo, era IEP. Eu tinha aula segunda a sexta-feira de manhã e toda segunda, quarta e sexta eu ainda ficava na faculdade o tempo inteiro porque tinha prova. E minha classe era final de alfabeto, só fazia provas das 6 às 8 da noite. Aí me batava de estudar, não tinha muita diversão. O Eloy falou que Rádio São José era divertido, que eles pagavam um dinheiro para trabalhar com isso, que você ficava num quarto sozinho no novo hotel, que tinha alimentação garantida. Eu falei, cara, sabe que pode ser divertido? E lá fui eu para São José dos Campos, conhecer Estéreo Vale, nem pensava, mas falei, puta, vamos supor que eu arrume um empreguinho nessa Rádio São José, que eu vá para lá na sexta-noite. Fique num quarto de hotel sábado e domingo, consigo dinheiro para combustível, consigo me divertir e volto segunda-feira para a faculdade. Legal, já ganhei um dinheiro, vou trabalhar. Cheguei em São José dos Campos, conheci Paulo Roberto Martins Amar. Ele sentou, olhou para mim e falou assim, lê aqui. Aí me deu 5 notícias, eu li. Aí ele falou, já viu uma mesa? Falei, não vi. Isso aqui abre o microfone, não sei o que, aqui a cartucho, você põe o cartucho, solta assim, entendeu? Começa no fim de semana. E lá fui eu pro ar. Você já operava a mesa? Não, nunca. Aprendi nunca tudo. Nunca tinha... porque no PX não era nada disso, era só uma bancada. Não, e outra coisa, Luiz, vamos falar a verdade, locução e FM era uma coisa que estava começando no Brasil. Verdade. Né? Eu lembro do tempo de Jovem Pan, quando o Tutinha fazia o Mike Nelson com o Louis, né? E eles faziam a gravação com Paulinho Coragem e tudo aquilo, mas era uma coisa morta, era FM gravado. Sim. O ao vivo estava começando em 80, foi a Rádio Cidade que deu esse salto impressionante aqui. Mas a Estéreo Vale já existia também lá desde 77, só que ela não era ao vivo. E ela começou a ser ao vivo, então não se tinha uma formação, se tinha uma ideia do que era. Então eu aprendi a operar e aprendi a falar indo para lá no fim de semana. E era muito divertido. Eu tinha um Opala, Luiz.
Eu metia esse carro na estrada, metia 170, estava na Dutra, em São José, parava no Novotel, ia para o quarto, deitava dormindo, no dia seguinte fazia 5 horinhas na rádio, saía, almoçava, jantava, não sei o quê, domingo à noite voltava para São Paulo, ou segunda de manhã, namorava e começava de novo a faculdade. Então foi sem querer, né? Só que eu fiquei lá 8 meses. 8 meses, e uma pessoa que trabalhava na Rádio Cidade, talvez você lembre dele, o Jim, chegou a cuidar da promoção da rádio no começo. O Jim tinha um trabalho que era junto à Gladson. A Gladson era uma grande fábrica de jeans, e ela tinha um showroom ali perto da Avenida Santo Amaro, e nesse showroom existiam DJs que tocavam música e falavam sobre os produtos. E o Jim soube que eu estava fazendo no Estéreo Vale e me chamou para cobrir férias. Na verdade, um dos caras de lá, que era o Celso Junte, tinha pego hepatite, estava afastado, e eu entrei para substituir o Celso. Fiquei ali também alguns meses, mas acabei me aproximando mais da Rádio Cidade através do Jim, até que um dia ele falou, vai lá fazer um teste. Eu falei, tá bom, vou lá fazer um teste. Aí entrei, a Dulce era a secretária, a rádio era muito pequena, muito simples, né? O início dela tinham 12, 15, 20 pessoas no máximo. E eu fui fazer o teste e cheguei lá e me deparei com 50 questões. Era um texto. Muita merda. E eu não sabia piciroca nenhuma. Eu fazia Estéreo Vale no fim de semana e eu não sabia o nome dos 4 Beatles. Eu tinha uma boa formação de inglês, eu estava numa faculdade, mas eu tinha tentado entrar em medicina antes, depois não cursei, aí entrei em engenharia e estava cursando, então eu tinha uma boa base. As perguntas do teste não eram difíceis, mas a parte musical era muito fraca. Eu fiz um teste de voz que eles pediam, e não levei muito a sério. Eu já visitava a rádio no fim de semana, com o Eloy, com o Flávio. A rádio estava num momento difícil, porque nesse momento as pessoas tinham saído, segundo semestre de 81, Paulinho Leite, Serginho Leite, que eu conheci lá, Luiz Henrique Romagnoli, que fazia jornalismo, quem mais? O Beto foi depois, o Beto eu ainda peguei lá um tempo quando eu entrei, mas o César Rosa saiu junto, e a PAN levou todo mundo, e a rádio estava se reinventando, né? Aí eu fiz o teste, mas não pensei que ia dar certo. E nessa rotina fiz o teste e deixei quieto. Eu estava terminando, nessa época, o meu curso de monitor para mergulho. Eu tinha me tornado mergulhador. Gostava de mergulhar, mas eu queria fazer um curso mais avançado. Então eu fui fazer a monitoria, que era bem mais complicado, com muito mais formação técnica, e eu fazia num lugar chamado Bandeirantes do Mar, que ficava numa travessa da Avenida Santo Amaro, quase em frente ao Hospital São Luís, né? Então, assim, na esquina está São Luís, do outro lado da rua tinha um posto de combustível, 3 casas para frente era a Bandeirantes do Mar, tinha uma piscina com 4 a 5 metros de profundidade, era uma piscina que não era grande, mas tinha boa profundidade, e lá a gente tinha as aulas de mergulho, descompressão e tudo mais. E eu fui fazer, estou falando em 81, segunda metade de 81. Eu fui fazer a aula, um colega meu de faculdade de engenharia, moleque, né, Luiz? 18, 20 anos de idade. Um colega meu de engenharia que estava fazendo mergulho comigo e também fazia rally universitário. A gente vivia essa adrenalina nessa época. O Luiz Marcato, ele chegou para a aula, eu lembro direitinho, eu estava na beira da piscina, totalmente vestido, com a roupa de mergulho, com uma garrafa grande, brasileira, pesada, pé de pato, máscara, snorkel, todo o equipamento pronto para entrar na piscina, porque a gente ia fazer uma série de exercícios de respiração sem um bocal, direto na garrafa. Quando eu ia entrar na água, o Luiz entrou com um carro dentro da escola, parou e falou, pelo amor de Deus, sua mãe ligou para mim. Não existia celular naquela época.
Falei, minha mãe ligou para sua casa por quê? Porque um tal de Carlos Townsend falou que você tinha que ligar para ele até às 7 da noite. Eu olhei para a loja, eram 5 para 7. Falei, cacete. Como é que eu vou ligar para o Carlos Townsend? Eu sabia quem era o coordenador, o diretor da Rádio Cidade. Aí ele falou, eu tenho uma ficha telefônica. Aí ele me deu a ficha telefônica, eu tirei a garrafa de mergulho, tirei o pé de pato, saí vestido, no meio da Avenida Santo Amaro, correndo para achar o orelhão, achei, pus a ficha, liguei, Dulce atendeu e falou, ainda bem que você ligou, porque ele já está indo para o elevador, espera um pouco. Você conhece a rádio? E você lembra como é que era? A mesa da Dulce e a mesa da direção era... Lá no começo, eu já tinha andado o corredor inteiro, estava esperando o elevador, a Dulce gritou, ele voltou, ele pegou o telefone, falou assim, cara, mais uns segundos você não me pegava aqui. Eu falei, pois não, Carlos. Ele falou, olha, você não sabe porra nenhuma, mas eu gostei de você, vou te dar uma chance. Você está trabalhando aqui. E eu fui para a Rádio Cidade. Aí a vida ficou primeiro, maravilhosa, porque Carlos Townsend era uma pessoa especial. Muito especial. E ele formou pessoas. E uma delas fui eu. Com toda a paciência ele foi me ensinando. Eu fui aprendendo quem eram os 4 Beatles, o que era música, o que era mixagem. Eu fui me tornando um profissional, lentamente. A gente saiu da fase da experimentação. E apesar da PAN ter levado os nossos amigos, os primeiros da Rádio Cidade, eu entrei no exército de Brancaleone, manteve a rádio. Eu consegui. Eu entrei para fazer folga, mas como tinham levado a equipe, não tinha gente para pôr no ar, eu entrei fazendo a madrugada. Durante 6 meses eu fiz a madrugada. Quando eu estava completando 4 ou 5 meses no ar, todo dia, ele fez uma reunião na casa dele. Foi nessa época, o Tavinho chegou também, Marcelo Petit saiu, Beto saiu, teve uma série de mudanças na rádio, e ele fez uma reunião na casa dele para falar que a gente não tinha perdido o primeiro lugar, que a gente tinha conseguido manter. Sabe o que eu acho importante, Vini? Deixa eu dar mais um pitaco aí. Eu acho muito importante a gente comentar que para uma emissora que não se fez da noite para o dia, ou seja, ela fez um treinamento durante 2 a 3 meses com pessoas que eram novatas, neófitas, não eram grandes nomes da locução, e para fazer um estilo de rádio que não tinha aqui. Não era igual a tal emissora, não, é parecido com aquilo que você já fez. O Carlos Townsend treinou esse pessoal, deixou no ponto, quando tudo estava costurado, alinhavado, bonitinho, arredondado, deu certo, né? Arestas aparadas, eles vão atravessar a rua, literalmente. E isso é que derrubou, quer dizer, derrubou o moral, inclusive, porque, poxa, você tinha tudo pronto, e no dia seguinte, por algum motivo que não vem ao caso agora, você já não tem mais absolutamente nada. Você tem, sim, alguns desses, que não são a rádio toda, na concorrência, numa rádio que não era concorrente, ou melhor, que você entrou para concorrer com ela, ganhou e deixou de ser concorrente, porque ela ficou para trás. E aí ela quer recuperar. Então, isso é bom a gente estudar um pouquinho esse lado de 1980 para 1981, para entender como as pessoas sofreram, o que elas sentiram na pele e o trabalho que vocês tiveram junto com o Carlinhos para retomar a posição, se bem que, como ele disse, acabou de confirmar, não foi perdido esse primeiro lugar. Que abalou, deve ter abalado um pouco, mas até então... E vamos falar a verdade, a qualidade de Beto Rivera, de Paulinho Leite, de Serginho Leite, o tempo mostrou, né? O que cada um seguiu. Eles levaram os melhores. A gente brincava que o caminhão da Brinks tinha chegado, eles tinham ido, porque a proposta era irrecusável, mas quem ficou, ficou sem pai nem mãe, né? E eu entrei nessa leva. Eu não pus a Rádio Cidade no ar, eu estava do outro lado ouvindo, torcendo, ouvindo sobre o show do Queen. Eu ouvia Serginho, Paulinho. Não é alguma coisa que eu aprendi a ouvir em 80. Eu fui ao Rio de Janeiro
em 77, 78, e meu primo, 10 anos mais velho que eu, que estava me ensinando a ouvir Rick Wakeman, que estava me ensinando a ouvir Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, falou, abriu aqui uma rádio fantástica chamada Cidade. E ele tinha um FM na Brasília dele, o que um rádio FM em 77, 78 era raríssimo no Brasil. E ele ouvia em estéreo e falava, essa rádio é do cacete, não sei o quê. Quando ela começou em São Paulo, eu soube que a Rádio Cidade começou, não é porque eu ouvia, porque me pararam na Paulista, eu estava no meu carro, no meu Opala branco, 2 portas, e uma mulher veio e me entregou uma rosa com um cartão. Era assim que a Rádio Cidade se apresentava da inauguração dela. E eu comecei a ouvir, sintonizei 96,9 no meu FM, que era bom, e comecei a ouvir, e fui me apaixonando pela rádio. Agora, a gente conseguiu manter a rádio, né? Apesar de eu ser um nada perto deles, mas eu tive uma formação. O Carlinho sabia como fazer. Apesar de não ter modelos, a gente ia descobrindo. Eram 6 locutores titulares, com 4 meses nessa reunião na casa dele, ele estava dando boas-vindas ao Tavinho, que tinha sido trazido, e ele virou e deu parabéns a todo mundo, Rony, que seguraram os horários, tudo que foi substituído, toda a luta que foi feita, e para eu que tinha chegado, a partir daquele momento eu também era titular. E eu não vou esquecer isso. Então aquilo foi mais do que uma família para mim, sempre. Agora, eram 6 locutores titulares e mais 3 folgadores, eram 9. Você tinha 9 pessoas, 2 operadores, um era o Lalá, então eram 11 pessoas. Aí você tinha a Dulce, que era secretária, 12. Você tinha o Jim, que cuidava de promoção, 13. Você tinha a Dilson Potomati, mais uma pessoa... 15. Alfredo. Marco Isos. Você tinha 15 pessoas para a rádio. Era a rádio inteira, Luiz. Eram 15 pessoas. Verdade. Não tinha. Você lembra, a gente estava falando hoje de Thelma Chic, que infelizmente se foi pela Covid. Foi uma das primeiras estagiárias que você colocou lá. E teve uma função fantástica depois. A Aninha, que se tornou minha sócia, também estagiária, mas... Quando você chegou na rádio, a rádio era pequena, Luiz, ela não tinha... Né? Eram 15 pessoas que faziam aquilo, a gente se reunia toda semana, a gente pegava a Billboard e analisava o que estava tocando e importava os discos através do importa-bandista e escutava para ver o que ia tocar. Era uma coisa muito mais simples, é como a Fórmula 1 no começo, não esse espetáculo de hoje, mas que a gente fazia isso com muito amor, né? Essas histórias são muito interessantes. Aliás, vamos aproveitar até para relembrar, né? A Aninha é muito querida, eu ainda tenho comigo, não separei, não quis pegar nisso para não entristecer mais do que a gente tem passado aí, mas eu tenho na verdade é um bloco de anotações, e no dia em que eu saí da rádio, você, o Marcelo e a Aninha, a Neirene, deixaram uma mensagem de despedida, mas no sentido de ainda vamos nos encontrar e tal. Eu nunca mais esqueci e guardei isso como um dos troféus importantes, não aqueles prêmios que a gente recebe publicamente, mas aqueles que a gente guarda no coração. E aproveitando que recentemente nós perdemos a nossa Thelma Ishii, vamos também prestar uma homenagem. Foi uma grande secretária, foi queridíssima. Aliás, olha, foi quase uma filha, porque o que ela me entendia só pelo olhar, o que ela conseguia, e eu nunca tinha trabalhado com ela, era simplesmente uma pessoa que chegou ali e falou, vamos tentar, vamos fazer uma experiência. Até porque quando o Carlinhos voltou para o Rio, ele deixou mais um tempo a direção, mas definitivamente quando eu assumi, que foi em 84, ele voltou para o Rio, e aí eu tinha que me virar, né? Tendo saído também da Jovem Pan na noite do domingo anterior, depois de narrar o show de Roberto Carlos, fazer aquela cobertura do All By Myself, né? Era ou o Luiz Henrique Romagnoli, ou o Luiz Fernando, que fazia a cobertura desde 6 horas da tarde, trânsito, bilheteria, qual é a sua expectativa do show,
depois o show, depois ia no camarim, era tudo um só. De vez em quando aparecia um colega, um locutor que ia lá assistir o show e você botava ele para falar um pouquinho. Então, foram lembranças muito fortes, né? E a Thelma foi uma companheira, porque ela resolvia meus problemas mesmo quando eu estava pensando neles. E, infelizmente, ela nos deixou. Mas isso faz parte da vida para todos nós que estamos aqui. Tem uma outra pessoa que, por uma questão de registro histórico, eu tenho que citar, porque dentro dessas 18, 19 pessoas da rádio, eu esqueci o nome desta pessoa. Era um office boy, que a gente chamava de feedback. O feed era maravilhoso. Tem uma foto da Thelma, que tem toda a equipe reunida numa gincana, no Ibirapuera, está lá a foto do feed. A rádio era importante para todo mundo. A gente passava mais tempo lá do que em casa. Verdade. O feed vivia aquilo. O feed tinha uma vida muito simples. Ele era office boy, mas ele se fez na Rádio Cidade. Ele era alguém. E quando ele foi demitido, anos depois, ele ficou tão triste, tão triste, tão triste, que a gente não sabe realmente o que aconteceu, mas ele entrou no mar e morreu. O feed foi uma das pessoas, acho que uma das primeiras que a gente perdeu. A Aninha, que você citou, foi uma estagiária que se tornou minha sócia e morreu num acidente de ultraleve logo depois. Tem pessoas que se foram e que a gente olha e fala, Flávio Ascar, né? Que a história talvez não faça justiça, mas foram pessoas que puseram um pedaço da sua alma lá para fazer aquilo. E o único prazer que a gente tinha era saber que a gente era ouvido, porque era a audiência que mostrava que nós não éramos um bando de loucos falando sozinho com o microfone. E é uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, que na minha formação como rádio amador, como jornalista, por causa do Jornal do Brasil, que a Rádio Cidade também é o Jornal do Brasil, e é ali que eu decidi ser jornalista. Ali que eu vivi as primeiras coisas de redação. Então, a importância é fantástica. Agora, com você, quem diria? A gente se encontrou na Rádio Cidade, você saiu, a gente se encontrou na Transamérica, você saiu, a gente se encontrou na Bandeirantes, você saiu, e graças a Deus a gente não parou de se encontrar até hoje. Felizmente. Nós temos 15 minutos de programa ainda, conversa de amigo é sempre assim, vai muito rápido, apesar de cada um estar num canto. Conta para mim como é que foi a sua saída da rádio. Bom, na Rádio Cidade, quem não percebeu ainda, o Vini França perpetuou o melhor momento do Love Songs, Are Back Again, que era um programa gostoso de ser ouvido, porque trazia as mensagens interessantes, porque tinha as músicas que mexiam com o coração da gente e porque era aquela voz certinha no programa certo. Essa voz bem colocada, macia, aveludada, como a gente chama, aquele Blue Velvet. Se precisar ter uma definição, eu diria que é exatamente esse o tom de voz, Blue Velvet. E aí, veludo azul. E aí, o Vini foi da Rádio Cidade para a Transamérica. Foi isso? Foi. Eu não gosto muito de falar da saída da Rádio Cidade, não vou tocar muito no assunto, não. Porque eu saí sem dizer às pessoas, eu acho que eu não tive nem a chance de conversar abertamente sobre as crises que a gente passou. Mas como eu não falei isso pessoalmente, eu não vou citar. Ok. Eu vi com as pessoas lá de trás, eu não vou citar agora, porque faz muito tempo, mas é uma mágoa que eu carrego, que eu não esqueço. A saída da Rádio Cidade foi um primeiro momento profissional importante para mim, não só na formação, mas também no momento de falar, não concordo com isso, e acabei saindo da rádio, porque era natural acontecer. Né? Eu virei para os meus sócios na empresa, que eu montei uma empresa lá, que era o Marcelinho e o Laerte, falei, estou brigando, não se metam, eu vou acabar saindo, vou ser demitido. E está tudo bem, a gente continua tocando a nossa vida. De lá eu saí, eu não sei se eu fui direto para a Transamérica, não, acho que eu passei pela Manchete antes. Eu acho que eu preciso ver, porque você estava na Transamérica, eu fui para a Transamérica, mas você saiu da Transamérica na sequência, não foi, Luiz? Isso.
Eu fui, já falei algumas vezes aqui nesta série, foi o único lugar de onde eu fui demitido, porque eu ousei, também já contei um pouco essa história, não vale a pena roubar seu tempo para contar isso. Eu ousei e tomei, ou seja, levei, fui demitido. Daí para frente eu decidi abrir uma empresa, como você já tinha feito. Falei, não quero mais ser empregado de ninguém. Eu vou cuidar da minha vida, do meu nariz, que já não é pequeno, e vou ver o que é que eu vou fazer no resto da vida. E aí, nessa altura do campeonato, a Jovem Pan me chamou e eu fui trabalhar como pessoa jurídica, porque aí eu também, né? Não vai me contratar agora que eu abri a empresa, você vai me contratar como funcionário? Não, quero entrar como PJ. E aí foi o meu começo, e daí depois fui chamado para criar um programa na Rádio Bandeirantes, que era um Sábado Alegre, junto com a Voz da América também. Nós temos uma série aí que conta essas histórias todas aí. Bom, mas enfim, aí vamos falar da sua ida para a Bandeirantes, que era uma rádio AM, que não era mais o FM, de ouvirmos e vamos ouvir ou conversar um pouquinho com o ouvinte. Era uma rádio que estava se transformando em noticiosa por excelência, né? Estava deixando de ser a mais popular emissora paulista para ser uma rádio mais jornalística, sem ser o esquema do hard news, mas só noticiosa. E aí o Vinícius é convidado para fazer um horário em que ele domina, todo mundo olhava e falou, como é que esse cara pode saber? Ele engole todos os jornais, todos os dias. Parece o Salomão, quantas vezes eu ouvi isso? Vamos falar um pouquinho do Ciranda da cidade, então. Bom, para chegar no Ciranda tem um outro caminho ainda. Saída da cidade. Já nessa época, eu tinha conversado algumas vezes com o João Lara Mesquita, e ele queria que eu fosse para Eldorado FM. E eu não queria, eu gostava da Rádio Cidade. Não. Negociei com ele umas 3, 4 vezes e falei, não quero ir, não está na hora. Nunca fiz leilão disso. Mas na última vez eu lembro que eu virei para ele e falei assim, olha, se você um dia tiver uma oportunidade no AM, eu gostaria de tentar o jornalismo, porque é uma coisa que eu estou investindo a minha vida. Isso ficou. Eu sei que a minha sequência depois de Rádio Cidade foi Transamérica. Você saiu, eu também não fiquei muito tempo lá, porque não tinha clima. Transamérica teve um ano e pouco eu fiquei. Daí Lélio Márcio me levou para a Manchete, eu fui fazer uma rádio popular, tocar samba, que eu nunca tinha tocado. Saí do horário das 10 da noite às 2 da manhã, fui para 10 da manhã às 2 da tarde. Tentei me adaptar, mas eu gostava mais da noite. E no meio desse caminho, a Eldorado me chamou. E eu sentei para conversar com duas pessoas muito especiais, tão especiais, e eu digo de coração, como Carlos Townsend, como você, Luiz, mas duas pessoas muito especiais e muito importantes na minha formação, que foram Marino Maradei e Marco Antônio Gomes. Marco Antônio Gomes foi um jornalista que fez muito na Jovem Pan, fez muito no Jornal Estado de São Paulo, fez muito na TV Globo. Um cara do Partidão. E Marco Antônio Gomes era o diretor de jornalismo da Nova Eldorado AM, Marino Maradei era o diretor artístico. Eles sentaram comigo e falaram o seguinte, olha, nós escolhemos uma pessoa para ser o primeiro âncora da rádio. E a gente apostou nessa pessoa, mas infelizmente essa pessoa não vai ficar. Então a gente queria saber se você gostaria de vir e topar esse desafio. Eu falei, quero. Eu lembro da data, 8 de 8 de 1988, que eram muito 8 juntos. Foi o dia que eu falei. No dia 7 de 8 de 1988, quando eu disse sim, eles me levaram até o estúdiozinho pequeno da Eldorado AM e abriu a porta ao William Bonner, que era o cara que eles tinham escolhido para ser o primeiro âncora da rádio. O Bonner estava indo para o Rio de Janeiro. Uau. Eu conheci o Bonner rapidamente, já o conhecia porque fazia Globo junto com o Tavinho, e ele e o Tavinho tinham uma semelhança física grande. O Tavinho não ficou, o Bonner ficou. Eu não gostava tão muito do Bonner porque o Tavinho não tinha ficado, mas desejei a ele boa sorte. Ele seguiu para o Rio de Janeiro no caminho dele da Globo e eu entrei na Eldorado para ser o primeiro âncora da rádio. Fui treinado pelo Marino Maradei e pelo Marco Antônio Gomes. E a primeira coisa que o Marino Maradei me fez foi me colocar no estúdio no dia seguinte. Por mais vivência que eu tivesse, ele falou, você vai entrevistar Steve Ross,
que era o principal pianista das peças da Broadway. Falei, cacete, em inglês? E eu mantive o Steve Ross no estúdio por 3 horas. Então, eu fui descobrindo na Eldorado. A Bandeirantes, ela é, na verdade, alguém que chegou e falou assim, puta merda, os caras me ajudaram muito, me formaram bem, me deram chance. Eu fiz Guerra do Golfo, eu fiz Massacre da Praça da Paz Celestial, a gente começou a campanha de despoluição do Rio Tietê. A Nova Eldorado AM conseguiu um espaço de jornalismo, tinha uma qualidade técnica fantástica, e eu me orgulho muito. Como a Rádio Cidade me deu essa base, a Eldorado também me deu. Então, um dia a Bandeirantes me chamou e falou, quanto você quer para vir para cá? E a proposta do João era que eu ficasse dirigindo a rádio. Eu falei, não estou pronto, não quero dirigir uma rádio, é muita gente para tomar conta, eu quero fazer o que eu gosto, que é entrevistar. E eu fui para a Bandeirantes. Então, quando eu fui para a Bandeirantes, eu já tinha uma imagem que me ajudou. E a Bandeirantes completou e me trouxe o que eu não tinha, que era popularizar a coisa. A Eldorado tinha 88% do público na faixa B e 90% com nível universitário. As comidas de rabo que eu tomava na Eldorado eram maravilhosas. Passava no corredor, o maestro Diogo Pacheco olhava para mim e falava, Vinícius, pois não, maestro? Subsídio é absurdo. Obrigado, maestro. É subsídio. Aprendi. Então eu tive gente que me burilou, que me ensinou, que me deu chance. Eu aprendi sobre jazz, sobre blues, sobre música clássica. Eu já tinha feito Fórmula 1 na Rádio Cidade, continuei fazendo. Me deram até a chance de ir para o futebol e fazer esportes. Eu não quis. Quem topou foi Nivaldo Prieto, que depois seguiu carreira narrando futebol na TV. Então a Bandeirantes, para mim, foi a chance de pegar tudo aquilo que eles, Marco Antônio Gomes e Marino Maradei, me prepararam e me deram a chance de fazer isso maior, diferente. E o Ciranda da Cidade era a chance de eu ficar 5 horas no ar durante o período em que eu fazia 12 entrevistas sobre qualquer assunto. Isso me deu uma formação, uma base que eu agradeço a Bandeirantes toda a oportunidade que eu tive. Então, assim, o prazer da minha vida no rádio é inenarrável. Você me fez lembrar 2 vezes o Salomão. Inenarrável é bem dele. Agora, sempre existiu uma dúvida, não para mim, que te conheço há muito tempo, e as pessoas não entendiam como é que o sujeito chegava na hora para fazer um programa e já sabia tudo a respeito daquilo que vinha acompanhando o dia. Ou seja, ou ele ouvia a rádio 24 horas, não é verdade, não é possível, e acho que também não era o seu estilo, e o resto era digerir as coisas que você via e ouvia ao longo do dia da sua vida e chegar lá e dominar, porque você botava as pessoas nos seus devidos lugares e, quantas vezes na parede. Eu me lembro disso, e isso era muito, muito elogiado pelos chefes, dizendo, puxa vida, o rapaz Você fazia, se eu não me engano, era o Jornal da Tarde na Eldorado, é isso? Na verdade, na Eldorado eu tive uma série de funções. Eu fiz o Jornal da Tarde, mas é aquela história. Eu entrei num momento que o radiojornalismo era diferente. Eu trabalhava com pessoas como o Antônio Casale fazendo locução comigo, até o Norê Rodrigues, que era uma voz padrão, mas eu tinha direito a perguntas, respostas, a opinião, e eles não tinham. Eu entrei para quebrar um pouco a história do locutor que só lia notícia. A ideia do âncora é essa, e isso eu levei a sério, levei muito. Né? Eu nunca fui repórter de rua, Luiz, nunca. Eu me fiz dentro do estúdio. Apesar de ter ido para a rua muitas vezes, fui chefe de reportagem durante muito tempo, mas eu sempre tive uma facilidade e sempre tive uma orientação de ver o que é importante. Sempre tive a orientação de que para você pôr uma pessoa na parede, você não precisa ser agressivo, você não precisa acusá-lo. E mesmo assim, tem coisas que eu me arrependo de ter falado e ter feito. Porque
por mais gentil que eu fosse, de vez em quando você perde a mão. Né? Nós estamos nos 5 minutos, infelizmente, nos 5 minutos finais. Daí, de Bandeirantes para frente, o que fez Vinícius França? A Bandeirantes me deu uma série de oportunidades, mas a minha empresa me deu mais. E quando a Bandeirantes não quis mais que eu continuasse, eu saí, segui, fiz Rádio Cultura durante um tempo, enquanto a Cultura assim o quis. Depois da Cultura, eu já vivi só da minha empresa. E eu acabei entrando na Bandeirantes, eu comecei a fazer TV e não gostei. Mas eu tinha que fazer para descobrir como é que era. E se dá certo, os caras precisam te dar mais dinheiro, você também faz outras coisas, você começa a pegar chefia, direção, e eu não queria isso. Mas eu aprendi e eu descobri que eu gostava de dirigir. Então eu virei a minha produtora para a parte de vídeo. E eu vivi da minha produtora, eu já não vivo do rádio há bastante tempo. Nunca me afastei totalmente. Eu ainda sou voz padrão da Rádio Capital, ainda sou voz padrão da Rádio Metrópole em Salvador, mas cheguei a voltar para Eldorado na fase nova dela de Estadão, mas o Estadão vendeu as rádios e eu saí de lá junto com todo mundo, foram mais de 70 pessoas. E eu pensei, imagino que a minha carreira como jornalista no rádio já está encerrada e eu estou a caminho de ouvir rádio e não mais fazer, não estou mais preocupado, porque eu acho que não está valendo a pena, sinceramente. Não é financeiramente, é em termos de qualidade mesmo. Ninguém tem projeto. Então eu tenho vivido de direção. Eu dirijo vídeos, eu escrevo roteiros, eu gravo locuções, eu dirijo algumas... Eu fiz uma pós-graduação eu tinha feito uma jornalismo política, eu não terminei na PUC, virar um curso de especialização. Eu vivi muito, você sabe disso, Luiz, eu fiz muita campanha política nos últimos 20 anos. Né? E também tenho dirigido projetos de educação, porque eu terminei uma pós em docência no ensino superior. Então, assim, cada dia eu ainda vivo mais de TV do que de rádio. Cada vez... A última experiência em rádio foi na Transamérica, eu fui fazer folga, o ano passado, 2 anos. Não encaixei no formato da rádio, fiquei 4 ou 5 meses e me mandaram embora. Mas foi a minha volta na Transamérica. Então, é assim, eu tenho vivido da minha experiência na vida e de dirigir vídeo. O rádio eu escuto. E da boa cabeça que você tem também, que permite alçar voos um pouco paralelos, próximos da comunicação, ou na área da comunicação, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai descobrindo. Né? E, de repente, é muito gostoso a gente avançar o sinal, quer dizer, a gente tem aquela base daquilo que a gente faz, de repente inventa uma coisa, dá certo, inventa outra, dá certo, aí você vira diretor de vídeos, produtor executivo de alguma coisa, e aí a vida vai indo e vai nos levando. Vini, eu, infelizmente, sou obrigado a dizer para você que o nosso tempo se exauriu, lembrando mais uma vez o nosso mestre Salomão Esper, mas eu quero conversar com você numa outra oportunidade para a gente lembrar de outras coisas, porque essa salpicada que a gente dá na história, eu acho que vai ser importante para toda essa moçada que faz comunicação, que quer ser locutor, que quer trabalhar em rádio, não tem a menor ideia do que a gente carrega de peso, mas de qualquer maneira vale a intenção. E aquele que tem a vocação, aquele que sabe que ele precisa fazer alguma coisa nessa área, ele tem que ir pagar para ver, no mínimo. Sua mensagem final, meu amigo. Eu acho que eu ganhei os prêmios que eu esperava e não esperava na minha vida profissional. Eu hoje tenho prazer em ensinar. Ontem eu estava dando uma aula e estava falando, gente, muito obrigado pela oportunidade de devolver aquilo que me passaram. Eu sou muito grato a todo mundo que me ensinou, inclusive você, Luiz, por toda a vida e por todo o meu caminho. O único jeito de agradecer essas pessoas é passando isso para alguém. Eu sou muito menor do que os jornalistas que eu vi trabalhar. Poderia citar centenas. Só na fase de Jornal do Brasil, Ana Maria Taran, José Neumann,
o Cocho, muita gente importante que eu sempre fui muito menor e sei muito menos do que eles, mas eu tentei manter o meu lado jornalista o mais honesto possível e o mais combativo, sem ser agressivo, num país que precisa cada vez mais da imprensa e que ela está cada vez menor, mais calada e sem qualidade, porque as pessoas não estão preocupadas em qualidade. Mas eu agradeço o tempo que eu tive e torço pelos novos. E eu vou falar quem são os novos que eu ainda acredito. Tem gente que passou rapidamente comigo que eu falo, os mais novos são muito bons. Pedro Bassan é um deles, que está na Globo. Janaína Lepre, que está na Globo, é uma dessas pessoas. Tem muita gente boa surgindo, tem muita gente boa. Eles são os mais jovens e já vão ter mais jovens que eles. Então, eu sou menos do que os que me antecederam, mas eu imagino que a gente vai ter gente mais preparada mais para frente. Muito obrigado pela chance de poder falar sem compromisso um pedaço da história do que eu vivi. Obrigado, Luiz. Esse nosso bate-papo tem sempre esse objetivo, não muito pretensiosamente, mas sim, queremos deixar a verdade do rádio, a verdade de cada locutor, de cada produtor, de cada um de nós que ajudou a fazer um pouquinho, escrever algumas páginas desse livro imenso de mais de 100 anos de vida. Obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia de sempre, grande amigo, grande parceiro, e a gente volta a conversar por aí. Um abraço. Este foi Vinícius Flávio Machado França, conhecido como Vinícius França, ou Vini França, mais intimamente, que emprestou um pouco do seu conhecimento e participou desta série Vozes do Brasil. Na semana que vem, eu volto com mais um bate-papo com alguém bastante interessante. Pode ser uma voz masculina, pode ser uma voz feminina, mas a gente vem com novidades. Um forte abraço e obrigado. Até mais.